Amigos, boa noite. Com a graça de Deus, iniciamos às 18 horas e 7 minutos desta terça-feira, dia 22 de outubro de 2013, o programa Utilidade Pública em Debate. Na mesa de som, Ronaldo pelo áudio, e eu, Reinaldo Galo, conversando com vocês, e o nosso convidado de hoje, Padre Anderson Batista, da paróquia Nossa Senhora de Aparecida, no patronato de São Gonçalo. Bem-vindo, Padre, mais uma vez ao programa. Muito obrigado, Reinaldo, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Saudações a todos os nossos queridos ouvintes, meus familiares, amigos, aos paroquianos da nossa paróquia que acabou de celebrar a festa de nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Foi uma grande festa. A todos vocês que participaram. Da última vez eu fiz o convite para a novena e a festa, né? Várias pessoas disseram que ouviram no rádio e foram também. E parabéns pela sua ordenação, né? O senhor comemorou que é dia 15, né? O aniversário dia 15 de outubro, 8 anos de ordenação sacerdotal. Parabéns. Nossa, vocês estão fera mesmo, hein, né? E você que é nosso convidado, nosso colaborador, pode ligar, tirar suas dúvidas para falar com o Padre Anderson, 3231-3560, ou mandar sua mensagem para o e-mail utilidadepublica@radiocatedral.com.br. Você também pode nos assistir pelo site www.radiocatedral.com.br. Também gostaria de convidar você, amigo ouvinte, a ser um amigo da Rádio Catedral. Nossos programas e tantos outros programas só estão no ar graças à sua generosa colaboração. Participe! 3231-3560. Padre Anderson, nós terminamos o nosso último programa, acho que tem mais ou menos um mês e meio, não é isso? Por isso. Conversando sobre a questão do direito à vida, do direito inalienável à vida. Conversamos sobre essa inversão de valores que a sociedade está vivendo completamente. E hoje eu queria convidar o senhor a aprofundar um pouco mais esse tema, né? Essa mudança completa de valores. Parece, desculpe a expressão, mas parece que hoje está sendo pecado nós defendermos o casamento entre o homem e a mulher. Por que essa inversão de valores, padre? Nossa, realmente, aquilo que nós falávamos da última vez sobre o que seria essa cultura da morte que está trabalhando contra o que nós chamamos de cultura da vida, ela, vamos dizer assim, se trava de uma maneira muito mais clara e evidente na questão do aborto. Nós falamos sobre a questão do aborto, né? E por mais grave que seja toda essa questão do aborto, o aborto em si, poderíamos dizer que é a ponta do iceberg, que é a desestruturação total da sociedade e da humanidade, que é a aniquilação dos conceitos básicos da moralidade, do direito natural e mesmo da existência de Deus. Então, nós falamos um pouco sobre aquela questão da lei natural e da castidade, porque a defesa da vida, junto com a defesa do inocente, da criança no ventre da sua mãe, junto com isso está também toda uma cultura antinatalista, contra a família, contra a castidade, a moralidade e contra Deus. O laicismo, toda essa cultura que desfaz a vida humana e toda essa desconsideração da sexualidade retirada do seu objetivo criado por Deus, está conexo. A defesa da vida, a defesa da castidade, a defesa dos direitos de Deus também e da Igreja estão conectados, e por isso a educação também. Eu acho que uma coisa que fica mais claro para a gente falar é que uma lei, ela só tem valor se ela não ferir uma lei superior. Uma lei municipal, ela só tem valor se não ferir uma lei estadual. Uma lei estadual só pode ser legítima se não ferir a Constituição do país. Mas a lei de um país só pode ser realmente legítima se não ferir uma lei superior a ela. Se existe essa lei, não pode. Existe. Não é a lei da ONU, mas a lei de Deus. Então, essa lei de Deus ecoada no coração do homem é o que nós chamamos de lei natural. Ou seja, o ser humano tem dentro de si um certo conhecimento daquilo que deve ou não fazer, coisas básicas, né? Ninguém precisa de uma lei proibindo de matar a mãe a pauladas para saber que isso é errado. Ou seja, no interior já sabe que fazer uma coisa dessa horrorosa é errado, né? É o que nós diríamos que seria a lei natural. Perfeito. Eu gostaria até de que o senhor pudesse aprofundar um pouco nisso, porque muitas feministas, muitas pessoas contra a vida colocam que o Estado brasileiro é um Estado laico e que, portanto, não deveria se submeter às leis de Deus, né? Quando o senhor colocou muito bem
que, apesar da Constituição Federal ser a lei máxima de um país, a gente não pode esquecer das leis de Deus, né? Como é que fica essa relação? Bom, existe o reconhecimento. Nós podemos utilizar a mesma filosofia e o senso comum, o sentido comum das pessoas, a reconhecer que existe na natureza humana uma lei própria, que é a lei natural. Da mesma forma que uma planta, para sobreviver, ela precisa de terra, água, sol, isso faz parte da natureza dela. Se eu quiser regá-la com ácido sulfúrico, ela não vai sobreviver, porque faz parte da natureza humana, da natureza vegetal, essas regras. Assim, a natureza animal, ora, se o vegetal e o animal têm regras próprias da sua existência, basta também descobrir quais são as regras, vamos dizer assim, da vida humana. Então, descobrir que existe uma lei natural, existe algo próprio. Ninguém tem o direito de matar o inocente, ninguém tem o sentido de posse, de propriedade, de algo que é seu, etc. São coisas inerentes à natureza humana. Mesmo que um ateu não reconheça a existência de Deus, estará equivocado, obviamente, ele deve reconhecer que existem leis naturais. É isso que nós temos que defender. Então a igreja, mesmo no diálogo com o mundo, ela não rejeita sua fé na lei de Deus, mas ela também sabe dialogar. Porque se a lei de Deus é verdadeira, ela se demonstrará para o ser humano com facilidade de compreender o que é. A morte do inocente não pode ser admitida, etc, etc. E acho que aí, padre, vem uma questão muito importante, que é a seguinte: como é que nós católicos, né, que nós somos a igreja, digamos assim, militante, que está sempre preocupada em defender as causas do direito à vida, o direito natural de maneira especial, como é que nós católicos podemos nos contrastar a essa realidade laical, né? Essa realidade das pessoas que falam assim, não, larga de ser carola, né? Larga de ser carola, se afasta disso, porque isso não é uma questão sua, é uma questão do Estado. Como é que o católico pode se posicionar em cima disso? Bom, em primeiro lugar, eu podia dizer, olha, só porque eu sou católico eu não sou cidadão brasileiro? Sim. Você já começa, porque eu sou padre, porque eu sou religioso, eu não posso dar minha opinião na sociedade, mesmo como religioso. Bom, se isso falam tanto de não discriminar, vocês estão discriminando, vocês estão dizendo que o país é laico e ateu e não pode admitir a opinião de ninguém que tenha fé. Não, isso não. Ou seja, o católico ele tem direito de atuar na sociedade, inclusive no sistema de defesa da vida, da família e da educação dos filhos, porque também são temas interligados. Uma das coisas que nós vemos muito acontecer hoje é uma troca de linguagem, uma guerra, vamos dizer, semântica. As pessoas, sem perceber, estão utilizando uma linguagem que não é própria, mas já virou comum. Então, uma dessas é esta, né? O Estado é laico, então a igreja não tem que se meter, e a pessoa aceita. Ou, em nome da felicidade, do bem-estar da sociedade, se você não é a favor ao matrimônio homossexual, você é um homofóbico. Se você é contra o aborto, você está indo contra o direito da mulher, você é quase um machista contra qualquer mulher, está a favor da violência doméstica, etc. E isso, uma sequência de termos que foram cunhados por vários grupos, às vezes nós utilizamos e nós engolimos facilmente. Eu acho que o que seria interessante é descobrir, fazer um diagnóstico, descobrir esses termos, esses grupos, por que são utilizados, evitá-los e começar a nossa atuação como católicos e cidadãos. Até exemplificando, padre, quer dizer, então, até dentro do tema da homofobia, né, que na realidade agora tudo virou homofobia, né? Se eu sou contra o casamento, o homem e a mulher, se eu defendo o homem e a mulher como instituição de matrimônio, eu estou sendo homofóbico, né? Sim. E aí devo falar parceiro A e parceiro B, ou então parceira C e parceira D. Como é que a gente pode se comportar até nessas nomenclaturas que são tão esquisitas, a gente tem que aceitar, né? Bom, em primeiro lugar, reconhecer que só existem homens e mulheres. Essa é a primeira coisa. Às vezes uma divisão da sociedade entre, como se quer dizer, entre
homossexuais e heterossexuais, isso confunde mais do que... Porque só existem homens e mulheres. Isso que existe. Existem homossexuais e heterossexuais. Independente das virtudes e vícios de cada pessoa, o homem não deixa de ser homem, a mulher não deixa de ser mulher. Então, isso também é uma trampa, uma armadilha de linguagem. Então as pessoas têm que começar a conhecer isso, defender a questão do gênero. Se fala muito hoje em gênero. Ou seja, mas na verdade, não vamos entrar aqui, mas toda essa questão de gênero que entrou na conferência do Cairo e depois na conferência de Pequim, confundiu os próprios participantes da conferência. Porque se utiliza a palavra gênero, nós conhecemos gênero na gramática, masculino, feminino e neutro, mas entre os seres humanos, nós falamos sexo, masculino e feminino. A questão daí do gênero foi criada uma ideologia para se indeterminar se existe homem e mulher. A frase célebre de Simone de Beauvoir é que a mulher não nasce mulher, ela faz-se mulher. Ou seja, para essa ideologia de gênero, a biologia, o ser homem e ser mulher, não conta. O que conta é a construção cultural. Cada um se constrói como quiser. E nesse sentido, já alguns ideólogos holandeses já classificaram mais de 20 gêneros. Ou seja, não são mais dois, homem e mulher, são mais de 20 gêneros classificados para os seres humanos. Então, um equívoco grande. Perfeito. Padre, a gente já tem participação de alguns ouvintes. O Leonardo da Cunha Silva de Bento Ribeiro parabeniza o senhor e pergunta: será que os avanços culturais da civilização e da tecnologia, os valores da família estão se perdendo? O que mais vemos são pessoas que se casam, mas não chegam a completar nem 5 anos de casadas e logo se separam. O que está acontecendo? Realmente, olha, uma pergunta intrigante e preocupante. Em primeiro lugar, sobre a questão cultural. É verdade que a cultura muda, se adequa aos tempos, etc. Existem questões culturais que podem mudar. Basta ver a questão de roupas. Ou seja, se eu for ver, hoje mesmo estava vendo umas fotos do Rio Antigo, do século XIX, ninguém mais se veste daquela maneira. As roupas são elementos culturais que evoluem. Agora, existem algo que está inerente à natureza humana. Por exemplo, a constituição da família. O ser homem e o ser mulher. Então isso, mesmo que mudem as culturas, mesmo que mudem os tempos, não devem equivocar-se. Mas nós também estamos, junto com tudo isso, essa cultura da morte mesmo, quer criar uma mentalidade antinatalista. E leva consigo uma destruição do sentido da família. Então há uma certa descrença no compromisso de um homem e uma mulher até que a morte os separe. Há uma falta de preparação muito grande, às vezes até mesmo entre os católicos, que se vive um namoro num momento muito superficialmente, quando o namoro cristão deveria ser um conhecimento maior de corações e de almas. Muitas vezes é só uma questão epidérmica, de pele com pele, de corpo com corpo, e às vezes já antecipando o que deve ser próprio da vida matrimonial. Ou seja, podem conhecer muito bem os corpos, mas as almas e os corações estão longe. Então, há um livro muito interessante do Dom Rafael Cifuentes, chamado As Crises Conjugais. E ele enumera vários tipos de crises conjugais. A primeira crise conjugal, que é algo normal, é chamada crise de adaptação. Uma coisa é quando dois namorados brigam e depois cada um vai para sua casa, não quer, fica 2, 3 dias sem falar com o outro pelo telefone, não quer saber. Outra coisa é depois de casado, que dorme no mesmo quarto, né? Se eles têm que resolver a questão no dia, não pode deixar para outro dia. Eu acho que esse é um fator múltiplo, muitas coisas aí realmente acontecem. Podemos ajudar na questão da pastoral familiar, na ajuda com os adolescentes e jovens, e também entender o que está acontecendo no mundo na questão da cultura da vida e da morte. Perfeito. Em relação à tecnologia, que o ouvinte falava, o que o senhor poderia acrescentar em relação a isso? Bom, que maravilha. O avanço tecnológico, o avanço tecnológico que avança, só que o ser humano não é uma máquina. Então, ou seja, os avanços tecnológicos devem avançar também com o avanço moral da sociedade. Porque não é, por exemplo, não é que uma pessoa que técnica ou tecnicamente se possa fazer algo que moralmente seja aceito. Vamos imaginar que seja possível um dia fazer um clone humano, que tecnicamente isso seja possível.
Isso moralmente é aceitável? Tecnicamente é possível matar uma criança no ventre da mãe, mas moralmente isso é aceitável? Agora, os avanços tecnológicos, então, volto a dizer, são maravilhosos se estiverem junto de um avanço moral e ético da sociedade. Porque também a sociedade pode avançar técnica e tecnologicamente e regredir moralmente. Vídeo que aconteceu na época de Hitler, na Alemanha nazista. Ou seja, houve grandes avanços da ciência médica naqueles... Mas como foram feitos? Com judeus vivos, abrindo seus corpos, etc, etc. Né? Ou seja, o avanço técnico e tecnológico é maravilhoso, deve ser incentivado. A igreja não é contra a ciência, como querem dizer. A igreja não é contra a ciência. Ao contrário, financia a ciência. Exato. Não é, ou seja, nunca. Não se pode dizer que a igreja é pelo atraso da sociedade, a igreja é pela idade das trevas, como querem dizer, etc. Não. A igreja é pela verdade, por Deus e pela moral. Perfeito. Vamos fazer um rápido intervalo, em seguida voltamos com Utilidade Pública em Debate, aqui na Rádio Catedral. Catedral FM. 6 horas e 26 minutos no Rio de Janeiro, estamos de volta com Utilidade Pública em Debate, hoje recebendo Padre Anderson Batista, da paróquia Nossa Senhora de Aparecida, no patronato de São Gonçalo. Estamos conversando sobre a questão do direito natural, sobre a questão do gênero, informações muito preciosas e muito importantes, porque às vezes a gente se perde nessas discussões que parece que não, mas que são muito frequentes no nosso dia a dia, né, Padre? Sim, sim. Temos uma pergunta de um ouvinte, Padre. Marcos Vinícius Nascimento, do Recreio de Bandeirantes, pergunta o seguinte, ele diz o seguinte: acha um erro a militância da Igreja contra o casamento civil entre homossexuais, pois isso confunde uma ideologia religiosa com a liberdade civil, já que a liberdade civil, né, isso não constitui um crime. Sim, mas aí há um certo equívoco. Primeiro, que a igreja nunca disse que isso era um crime. A igreja está numa questão de moralidade, de constitucionalidade, inclusive, na Constituição brasileira. A igreja, volto a dizer, não está contra as pessoas que têm tendências homossexuais. Agora, a igreja reconhece que o matrimônio tem uma finalidade social. Faz parte do bem. Por isso que faz parte de uma legislação de um país cuidar do matrimônio. Porque também faz parte da propagação da própria sociedade. Porque o Estado não compete regular toda a existência humana. Se não fosse um Estado ditatorial que tem que controlar até se eu como batata frita porque está gordurosa demais ou não, ou seja, isso decido eu. Ou seja, nós estamos falando não só na questão privada, mas na questão também social. O matrimônio tem uma função social. Por isso a igreja incentiva que o Estado deve preservar o matrimônio com suas finalidades próprias. Um homem e uma mulher abertos à vida, com estabilidade para a educação da prole, etc., etc., para sustentar a sociedade. Então a igreja não é contra as pessoas que tenham tendências homossexuais, não é uma ideologia religiosa. Primeiro, que eu não consideraria que a fé seja uma ideologia, né? Ideologia seria outra coisa. E mesmo não está interferindo na liberdade das pessoas. Eu queria citar só um texto do documento da Santa Sé de 2003, que diz exatamente sobre isso. Convém refletir, antes de mais, a diferença que existe entre o comportamento homossexual como fenômeno privado e o mesmo comportamento como relação social legalmente prevista e aprovada a ponto de se tornar uma das instituições do ordenamento jurídico. O segundo fenômeno não só é mais grave, mas assume uma relevância ainda mais vasta e profunda e acabaria por introduzir alterações na inteira organização social que se tornariam contrárias ao bem comum. As leis civis são princípios que estruturam a vida do homem no seio da sociedade para o bem ou para o mal. Desempenham uma função muito importante e por vezes determinante na promoção de uma mentalidade e de um costume. As formas de vida e os modelos que nelas se exprimem não só configuram externamente a vida social, mas ao mesmo tempo
tendem a modificar nas novas gerações a compreensão e a avaliação dos comportamentos. A legalização das uniões homossexuais acabaria, portanto, por ofuscar a percepção de alguns valores morais fundamentais e desvalorizar a instituição matrimonial. O senhor pode repetir essa última parte que eu acho muito importante, que esclarece bem ao nosso ouvinte. Exatamente, porque voltamos a dizer aqui, viu que o ouvinte pode ver que a igreja, inclusive, ela está dando uma argumentação filosófica e jurídica para fundamentar a sua posição, mesmo para aqueles que não compartilhem da fé, entendam que isso é assim. Por exemplo, antes de ler, na Europa, há alguns anos atrás, foi organizado o Family Day, um dia em prol da família, e muitos não católicos, judeus e até mesmo agnósticos da Europa participavam em defesa da família. Na própria manifestação na França, que teve recentemente contra o matrimônio homossexual, por incrível que pareça, ainda que os nossos jornais não digam, talvez o nosso ouvinte nem saiba, muitos grupos homossexuais, o maior grupo de lésbicas da França, está em contra do matrimônio homossexual e da adoção por homossexuais. Ou seja, não é a igreja somente, é uma pessoa que tem a noção de qual é a função social que o matrimônio exerce para o futuro da própria sociedade. Aí eu repito, a legalização das uniões homossexuais acabaria, portanto, por ofuscar a percepção de alguns valores fundamentais e desvalorizar a instituição matrimonial. Perfeito, eu acho que fica bem claro. Até porque existe até uma mídia, né, social muito forte dizendo assim, o que se prefere, uma criança abandonada ou uma criança adotada por um casal homossexual? E aí eu pergunto, né, padre, aí em cima dessa discussão, e como fica a cabeça dessa criança adotada por um casal homossexual em cima disso, né? Progenitor A e progenitor B, como a gente colocou no início do programa, como é que é isso, né? Na verdade, isso é uma série de questões mais delicadas, mas nós poderíamos dizer o seguinte: ninguém tem direito a ter filhos. Os filhos é quem tem direito aos pais. Isso é uma questão muito que às vezes não está claro. Ninguém tem direito a ter filhos. Os filhos é que têm direito a ter uma família, ter um pai e uma mãe. Então isso também já reorganiza a questão da mente. Mas a própria questão daquilo que nós chamávamos de cultura da morte, que quer a difusão de uma mentalidade antinatalista, quer criar uma sociedade onde a vida não seja valorizada e a sexualidade esteja desligada da vida. Desvirtuada também. Desvirtuada, ou seja, desde quando a sexualidade humana pôde, por N fatores, por exemplo, a pílula anticoncepcional, que facilitou o exercício da sexualidade sem a decorrência, vamos dizer assim, natural, que possa ser a abertura à vida, a sexualidade começa a ser exaltada como mero entretenimento. É o making love, fazer amor. Então, uma sociedade que superexalta a sexualidade, desligada dos compromissos, vendo a sexualidade como mera genitalidade, isso desvirtua o sentido da sexualidade. A sexualidade não é mera genitalidade, não é mero encontro fortuito de pessoas que desfrutarão do prazer próprio dos órgãos sexuais, mas deve ser uma entrega do corpo e da alma. Por isso que a igreja, o que ela está mais do que tudo fazendo é salvaguardando o valor da sexualidade. As pessoas pensam, a igreja é contra a sexualidade. Não, a igreja está valorizando mais do que posso imaginar a sexualidade. Ela valoriza de tal maneira que a sexualidade tem que ser preservada num marco jurídico, numa entrega que não seja somente de corpos, mas de almas e de projetos pessoais, que leve consigo a abertura à vida, e por isso a fidelidade e a estabilidade do matrimônio para a própria educação, para o bem dos filhos. É para o bem dos filhos que a igreja defende a indissolubilidade do matrimônio. Para que os filhos, como você mesmo chegou a notar na sua pergunta, percebam na estabilidade do homem e da mulher, do pai e da mãe, uma segurança na sua própria formação e educação. Então a igreja preserva a família,
quer defender o sentido da sexualidade dentro de um marco de entrega total, não só meramente genital. A sexualidade humana não pode ser comparada, por exemplo, com a sexualidade de um animal. Existem certas revistas científicas que comparam, não, porque eu estudo, porque certas espécies de animais fazem isso no seu comportamento sexual, porque certas espécies de animais fazem isso no seu comportamento sexual, então isso pode ser natural. Não, um animal não é um ser humano. A sexualidade humana não pode ser equiparada a uma sexualidade animal, de qualquer espécie ou outra animal. E também a entrega de um homem e de uma mulher numa constituição familiar não pode ser comparado com uma entrega fortuita numa festa, num contrato num meretrício, ou mesmo pessoas do mesmo sexo, ou sozinhos, ou etc, etc. Não pode ser equiparado, né? A sexualidade deve ser vivida numa entrega no tempo e no espaço entre um homem e uma mulher que querem construir uma família juntos. Olha, eu sei que foge um pouquinho do tema do programa, mas eu gostaria até de perguntar, até para ajudar a reflexão das nossas pastorais familiares, de maneira geral. O senhor que acha que a gente deveria pensar um pouco em reformular o curso de noivos dentro da igreja? Porque às vezes é um fim de semana, ou às vezes apenas um domingo, por um comprometimento para uma vida toda, né? E aí vem em cima do que o ouvinte falou, né? E aí dura 5 anos e acaba, de repente, o casamento. Como é que é isso, né? É verdade. Eu agora, você me coloca numa pergunta, porque eu agora estou como responsável da pastoral familiar do vicariato, e realmente a gente fica pensando, a questão do curso de noivos é muito importante, mas realmente precisaríamos, acho que, valorizá-lo mais, né? Até mesmo encontros sobre esses temas pertinentes na vida paroquial, né? Mesmo não só para noivos que vão se preparar, para adolescentes que estão discernindo sua vocação, mas até mesmo para casais e famílias já constituídas. Quantos católicos conhecem realmente qual é a orientação da Igreja sobre moral conjugal? E entre os que conhecem, quais os que realmente aceitam, quais os que sabem quais são os motivos? Não é só porque a Igreja diz é assim e é assado, não, a Igreja tem fundamento. E que eu acredito, né? Exatamente, porque muitos, como esse ouvinte que disse antes, uma ideologia religiosa colocando contra a liberdade humana. Não, a Igreja tem fundamentos filosóficos, teológicos, jurídicos, etc., que fundamentam a sua postura. Então o católico deveria conhecer mais. E na moral conjugal há muitas coisas, né? O valor unitivo e procriativo dentro da relação conjugal, a questão da paternidade responsável, que não é a mesma coisa que planejamento familiar. A expressão planejamento familiar foi criado exatamente pela cultura da morte, para levar ao equívoco, né? O que a Igreja fala de paternidade responsável, outra coisa. Então, exatamente, eu acho que poderíamos rever. Lá em Niterói existe o CAOV, o Centro de Orientação Vocacional, que promove exatamente a orientação, curso de noivo em vários encontros, não só no final de semana, em vários encontros, às vezes passando mais de um mês, inclusive, exatamente para tentar abarcar os temas principais e centrais da vida conjugal, da moral, da fé, e preparando melhor os noivos para o seu casamento. Desculpe o parênteses, mas eu acho que vale a pena também refletir. Sim. Né? Bom, o Tobias Gripa de Niterói, ele volta à questão anterior que nós estávamos colocando, que é a seguinte: a Igreja classifica como crime ou inconstitucionalidade o casamento de pessoas do mesmo sexo? Não, a Igreja não está dizendo que é crime, mas o que reconhece é lei inconstitucional, né? Uhum. Mesmo que o Supremo tenha dito que homem, porque diz lá a Constituição brasileira, no artigo 226, parágrafo 3º, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Ora, aqui está claro, entre o homem e a mulher. Se, com algo tão claro, evidente, o Supremo é capaz de ver que é possível 2 homens e 2 mulheres, isso que está tão evidente, imagino que não é evidente. Uhum.
Né? Perfeito. Imagino que é evidente. Então, o que ele está defendendo, inclusive na questão brasileira, há uma inconstitucionalidade para a questão da união entre pessoas do mesmo sexo. Perfeito. Padre, a Maria José Alves de Mello, de Braz de Pina, ela pergunta o seguinte, na verdade ela comenta o seguinte: as pessoas que tendem a partir dessa questão do homossexualismo, elas não pensam na família, não pensam no ser humano. Ou seja, nós temos que distinguir pessoas com tendência homossexual, Perfeito. pessoas com práticas homossexuais e defensores da cultura homossexual ou cultura gay. São três coisas distintas. E faz parte da mentalidade cristã católica distinguir as coisas para falar. Então, pessoas com tendências homossexuais não podem nem sequer ser se sentir ofendidas com o que a igreja diz. Por quê? A pessoa, e muitos, especialmente a igreja, que ajuda nas suas pastorais, mesmo com ajuda espiritual, direções espirituais e mesmo, etc. Muitas pessoas com tendências homossexuais sofrem com esta sua orientação, como uma desordem pessoal. Não é porque a pessoa tem tendência homossexual que ela sequer deve ser considerada como já uma pecaminosa, uma pecadora. Não. Não é porque uma pessoa que tivesse tendência a mentir, se ela não precisa ser mentirosa, né? Ou seja, ela não precisa levar sua tendência a que ela vai lutar contra a sua tendência. Uma coisa é uma pessoa que tem tendências homossexuais, outra que tem práticas homossexuais. Pode ser por fraqueza, pode ser, etc., por várias coisas, ignorância, por uma má formação, ainda mais agora que é se criar esse pansexualismo. Agora desde tem a criança, novela até defendendo isso abertamente. Não, mais, há poucos dias eu tive uma revista de educação na mão e levei para um curso, para uma palestra que eu dei para um grupo de sacerdotes lá na Arquidiocese de Niterói, e exatamente na revista de educação sobre pré-escola, dizendo como a ideologia de gênero tem que estar na pré-escola, dizendo que já desde criança não se deve ensinar que existe menino e menina. Na Suécia, por exemplo, já não se trata mais menino como menino e menina como menina. Pelo que parece, existe na língua sueca um termo neutro, e as crianças são tratadas a partir de agora como neutro. No futuro elas se constroem culturalmente como homens, mulheres ou N gêneros que queiram. Né? Imagina o banheiro, como é que vai ficar de uma escola em cima disso, né, padre? Existe, ou seja, isso é o realismo, né? O idealismo, ou seja, a filosofia idealista, ela não parte do real. Isso que você está pensando é o sentido comum, mas o idealista não tem sentido comum. Ou seja, isso depois virão leis para determinar leis sobre leis sobre leis sobre leis. Ou seja, é uma vida assim, não... Mas voltando, eu me perdi onde nós falamos então da tendência dos que têm prática homossexual. Exato. Que podem querer continuar ou não, são casos diferentes, e outros que são os defensores da cultura gay. Este último caso é que sim, a igreja é contra, e não que ela obviamente seja contra o ato homossexual, como um pecado contra a castidade, mas os defensores da cultura gay é que não podem exercer livremente os seus direitos nesse sentido, porque eles vão transtornar a sociedade. São as paradas, é todo uma militância ofensiva contra a igreja. O primado da Bélgica, o arcebispo André Leonard, ou seja, ele tem sofrido ultimamente sempre ataques. Jogam torta na cara dele, ovo, água, etc. Sempre desmoralizando, porque ele tem publicamente defendido a família e a vida, ido contra o matrimônio homossexual, contra o aborto, mas nunca contra as pessoas que têm tendências homossexuais ou mesmo práticas que não querem defender essa cultura gay ou matrimônio homossexual. Né? Perfeito. Nós temos ainda muitas participações de ouvintes, nós vamos fazendo as perguntas ao longo do programa. Lembrando para você, querido ouvinte, você pode ligar para cá, para 3231-3560 e fazer a sua pergunta. Nós, na medida do possível, vamos filtrar as perguntas, que são muitas, graças a Deus, e vamos passar para o Padre Anderson. O senhor quer tecer alguma consideração final antes da gente entrar no intervalo? Não. Podemos então fazer um intervalo, então. Então vamos fazer um rápido intervalo e em seguida voltamos com Utilidade Pública em Debate. Em debate, recebendo o Padre Anderson,
E estamos conversando, o Padre Anderson Batista, da Paróquia Nossa Senhora de Aparecida, no Patronato de São Gonçalo, sobre a questão do direito natural, o direito de gênero. Eu queria, até para a gente poder finalizar o nosso programa, esse último bloco, que o senhor pudesse explicar esses antecedentes do gênero, para que a gente possa ficar com uma ideia bem clara na nossa cabeça, até para poder contra-argumentar quando acontece, né? É claro que, seja isso que nós estamos falando, e pelo número de participação e tudo, nós não temos nem como falar de tudo, é muito mais complexo do que um programa desse possa tratar. Nós estamos traçando linhas gerais. E o que eu queria que ficasse bem claro é que a igreja não é homofóbica, como querem dizer, ainda que esse termo seja perigoso de utilizar. Uhum. A igreja não está contra as pessoas. A igreja, ela defende uma ideia do que é a família, do que é a castidade, como ordenamento da sexualidade humana, segundo os planos divinos. Então, que não se deturpe nada do que eu falei, e mesmo que eu não possa ter dito bem, porque às vezes nós podemos num programa, etc. Então, ficar bem claro, a igreja afirma claramente sua doutrina, e isso ela não vai mudar uma vírgula, e amorosamente abraça a todos que cheguem a ela, mas que entendam o porquê que a igreja defende esses valores e ataca o que seriam esses contravalores. Então, o que queria só trazer é que no fundo está o que nós chamamos de ideologia de gênero. Essa questão de gênero que nasceu, e hoje se fala tão violência de gênero, e não sei o que de gênero, etc. É tão comum, mas o gênero não nasceu com uma espontaneidade, né? Nasceu por vários pensadores. Um deles podemos colocar os ideólogos da revolução sexual. A chamada Escola de Frankfurt foi elaborado o que se denominou teoria crítica da sociedade e foi composta por pensadores de diversas disciplinas, filosofia, sociologia, história, economia, psicologia, etc., cujo ponto comum foi exatamente a tentativa de propagar o marxismo nos países refratários à sua versão leninista. Ou seja, então foi uma tentativa, mostrar Marx, por exemplo, com Freud, e então começa ali a síntese de superação da liberação sexual, etc, etc. Então, vemos naquele Maio de 68 também já algo ali, a liberação sexual. Construtivistas sociais, como Jacques Derrida, a desconstrução da realidade, aplicam isso também à sexualidade. Para ambos, Derrida e Foucault, não existem objetos nem sujeitos, mas apenas a linguagem que produz os objetos, à medida que lhes atribui um nome, os classifica e caracteriza. Ou seja, a realidade não existe, a linguagem cria a realidade. Por isso nós temos que ter cuidado quando utilizamos uma linguagem que pensamos que pode ser utilizada, como por exemplo, planejamento familiar, homofobia, a divisão da sociedade entre heterossexuais e homossexuais. Sem perceber, nós estamos entrando numa linguagem que desconstrói a sociedade. Existencialistas ateus, como Simone de Beauvoir, que contribui com uma ideia-chave: não se nasce mulher, mas você se torna mulher. Não se nasce homem, mas você se torna homem. O gênero seria, então, uma construção sociocultural levada a cabo mediante a experiência. E a experiência feminina seria ter sido dominada ao longo da história. Então entra toda uma visão feminista, etc. Então, a biologia não diria mais nada para o ser humano. É a escolha sociocultural que construiria o que é ser homem e mulher, ou quaisquer tipo de gênero que possam advir daí, né? Então, nessa origem, e de certa maneira uma confusão do que seria o gênero, é que se é utilizada essa expressão, gênero, às vezes em documentos da ONU, da Conferência do CAI de Pequim, por exemplo, mas nunca se determina o que realmente é a palavra gênero, porque na verdade você quer ficar na indeterminação, para a partir daí se desconstruir a sociedade como conhecemos e construí-la como se queira. Então, quer dizer, na realidade a gente tem que tomar muito cuidado com o que a sociedade está pregando, né? Porque fica essa confusão toda e quando na realidade a gente esquece da questão da biologia, né? Nascemos homens e nascemos mulheres. Nunca deixamos de sê-lo, né? Exato. Mesmo
homens com tendências e práticas homossexuais não deixam de ser homens. Mesmo que se diz de mudança de sexo, na verdade é uma amputação ou implantação de algo no corpo, mas não mudará a realidade intrínseca, que é, seja um homem, seja uma mulher. Isso não se muda jamais. Perfeito. Nós temos alguns comentários de alguns ouvintes. A Custódia Alves Copacabana: Deus criou o homem e a mulher, e não o homem, e mulher e mulher. Sou contra qualquer coisa que seja diferente da criação de Deus, que vem exatamente de encontro com o que o senhor falava, né, padre? Luciana Pereira: acho que a mídia é uma grande manipuladora do movimento gay enquanto divulga esses eventos. Há mais censura nos filmes, não há mais censura nos filmes e nas novelas com relação a isso, né? A gente também comentava isso no bloco anterior. Ainda que falar essa palavra hoje, nossa senhora, né? Censura é como se fosse das piores coisas possíveis, né? Ainda que querem censurar qualquer pessoa que faça, que coma muito, ou que fume, ou que tal, né? Mas existe uma censura. Se quer censurar a igreja, por exemplo, de pregar moralmente, mas não se quer nenhum tipo de regulamento da moralidade social, né? Perfeito. Padre, tem uma questão que eu acho que é interessante você comentar. O João Antônio da Silva da Tijuca diz que a destruturação da família é a causa de tudo que está acontecendo em nosso país, né? E aí até o conceito de família tem mudado ao longo dessa sociedade, né? Já tem inclusive juristas que falam que família é só uma questão de afetividade. Se você tem uma afetividade, você pode constituir aquela família e ponto final, né? Exato. Nesse sentido, eu queria relembrar uma frase muito feliz do Papa João Paulo II, que ele dizia: o futuro da humanidade passa pela família. Então, se o futuro da humanidade passa pela família, a destruição da humanidade também será com a destruição da família. A desintegração do que seja a família, a desvalorização do compromisso do esposo para com a esposa, a desintegração do núcleo familiar, a violência doméstica, a imoralidade como destruidora da infância, da educação, da juventude, a bigamia, o adultério, o divórcio, e uma gama de fatores que destruam a família levará consigo a destruição da sociedade. Por isso que faz parte do ordenamento jurídico de uma sociedade proteger a instituição familiar para garantir o seu futuro. Existe um estudo da ONU que prevê para 200 anos a questão da humanidade. Em 200 anos, 3 possibilidades de perspectiva. Que chegaria a trilhões de habitantes da Terra se continuasse, segundo eles, se não se fizesse nada. Uma outra possibilidade que em 100 anos chegaria a 9 bilhões de pessoas e depois voltaria e se estabilizaria em 6 bilhões. E o que eles consideram mais otimistas é que cairia até 2 bilhões de seres humanos, que seria o ideal para a face da Terra. Ora, por que eles acham que é possível em 200 anos 2 bilhões de seres humanos? É porque já há uma ação da cultura da morte propagando toda uma cultura, aborto, anticoncepcionais, a desintegração da estrutura familiar, a reestruturação de novos conceitos de família, etc., que levam consigo a esterilidade e a não propagação da própria espécie humana. Então, nesse sentido, existe uma ação para destruir a família, infelizmente, nós temos que reconhecer isso, e a nossa ação como cidadãos e católicos deve ser defender a família. Aliás, eu queria até aproveitar a oportunidade, nesses minutos que nos faltam, pedir para o senhor esclarecer a diferença entre matrimônio, o sacramento do matrimônio e o casamento. Porque, embora o matrimônio seja um casamento, sim, é completamente diferente do casamento civil, por exemplo, da união estável. Sim. Então eu queria aproveitar que o senhor explicasse isso, que a gente fecharia bem o tema. Vamos tentar ser bem sintético, porque o tempo está... Mas, basicamente, o que é o matrimônio ou o casamento? O matrimônio é a união de um homem e uma mulher abertos à vida, na fidelidade mútua, até que a morte os separe. Este é o matrimônio natural. Entre duas pessoas não batizadas, ela leva consigo também a indissolubilidade. Só que Jesus Cristo, ele elevou o matrimônio natural a sacramento.
Então, entre batizados, esta mesma união passa a ordem sacramental. Então, Deus sela, vamos dizer, uma aliança com esses esposos e se compromete a dar graças próprias para a vida matrimonial. Então, para um batizado, só é possível um real matrimônio como sacramento. Por isso que um batizado casa na igreja. Mas se forem dois não católicos e dois não batizados, o seu casamento, civil ou não, é uma união estável até que a morte os separe, abertos à vida. Eles não podem se separar assim, né? Eles levam consigo um compromisso íntimo. Só que entre cristãos e batizados foi elevada a ordem de sacramento. Por isso que se pode casar-se uma vez, porque a união é até que a morte os separe. Eu sei que é uma coisa bem sintética, mas não há como aprofundar mais. Foi ótimo, acho que deu para esclarecer bastante. Padre, eu queria agradecer mais uma vez sua presença aqui no programa. Agradecer demais o senhor ter tirado esse tempinho para estar conosco. O senhor quer fazer um convite antes de encerrar o programa, né? Sim, eu gostaria de fazer um convite a todos os ouvintes que queiram e possam participar. No dia 3 de novembro, nós vamos organizar na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Patronato, em São Gonçalo, o primeiro Consagra-te no Rio de Janeiro. Um dia inteiro dedicado à propagação da verdadeira devoção a Nossa Senhora a partir do método de São Luís Maria Grignion de Montfort. Começa às 9 da manhã, termina com a missa às 18 horas. Teremos a participação do Instituto Religioso Arca de Maria, que tem como carisma próprio a divulgar a verdadeira devoção a Nossa Senhora. O testemunho e a presença da cantora Elba Ramalho, que estará lá também dando seu testemunho de devota e de consagrada a Nossa Senhora. E terminaremos a missa com a presença de Dom Alano Maria Pena, o arcebispo emérito de Niterói. Então, se você está interessado, pode procurar a paróquia Nossa Senhora Aparecida, fazer a inscrição. Nós pedimos que façam a inscrição pela secretaria paroquial, porque como é um dia inteiro, precisamos saber quem vai almoçar, etc., né? Então, para fazer a inscrição. E o telefone da paróquia é 2712-2702. Vocês podem ligar e pedir mais informações do Consagra-te. Perfeito. Padre, mais uma vez, obrigado pela sua presença. O microfone está sempre aberto para o senhor. Quando o Muito senhor quiser obrigado. voltar aqui para a gente tratar de outro tema... Muito obrigado. Eu fico muito agradecido. Quero voltar, então. Vamos voltar com certeza. Só terminando rapidamente, os horários da missa na paróquia, para quem quiser procurar o senhor lá. No sábado às 19 horas, no domingo às 7h30 da manhã e às 18 horas. E sempre confissões antes das missas. Perfeito. Obrigado pela audiência. Semana que vem, logo após a oração da Ave Maria, voltamos com mais um Utilidade Pública em Debate. Fiquem agora com a Voz do Brasil. ZYL 879, Catedral FM 106,7. Boa noite e até o próximo programa.